Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise técnica, assim, bem intrigante que a gente recebeu. É assinada pelo engenheiro Alberto Maier. E o tema central é a viabilidade de recarregar a bateria de um veículo elétrico em, tipo, só 5 minutos. Será que dá? Nossa tarefa aqui vai ser destrinchar esses argumentos técnicos, sabe? Entender a comparação que o documento faz entre carro elétrico e a combustão e pegar os desafios práticos que ele descreve para essa recarga super rápida. Certo, vamos lá. Exatamente. Esse material que a gente tem aqui, ele traz uma perspectiva bem clara, né? Coloca lado a lado a experiência de usar um e outro, as características técnicas. Vamos explorar o que a análise traz, focando estritamente nos pontos levantados ali no documento. Bom, o ponto de partida que o documento usa é quase uma reverência, né, à história longa dos carros a combustão. São escritos ali como símbolos de liberdade, de conveniência. Há mais de 150 anos fala de autonomia acima de 1.000 quilômetros com os 35 quilos de gasolina. E o reabastecimento super rápido, né? Coisa de 2, 3 minutos. Isso. E poder usar ar-condicionado, farol, tudo sem aquela preocupação constante de, putz, será que a bateria vai aguentar? Isso na visão do carro a combustão, claro. E aí, em contraste direto, né? O material descreve a experiência com o veículo elétrico como sendo estressante. O autor aponta limitações, autonomia que ele coloca ali entre 120 e 350 quilômetros, que ele considera baixa, tempos de recarga de horas. Horas. E aquela necessidade que ele relata de ficar controlando o uso do ar, do aquecedor, para conseguir chegar no destino. Sabe, a análise chega a usar umas palavras fortes. Fala em submissão do elétrico contra a liberdade da combustão. Aqui a coisa esquenta um pouco mesmo. Porque a análise vai direto contra a ideia comum de que elétrico é mais eficiente e menos poluente. Os números que o documento traz são de 15 a 20% de eficiência para o EV, contra 45% do Otto e 54% do diesel. E não para aí. Não, o documento ainda alega que a poluição ligada aos elétricos seria maior e critica o que ele vê como uma falta de evolução na autonomia. Ele compara um Baker Electric de 1900, que tinha 160 quilômetros com bateria de chumbo ácido, com um Nissan Leaf de 2010, que tinha os mesmos 160 quilômetros, só que com lítio. Sim. E para reforçar essa questão da experiência do usuário, o material cita um dado. Ele não detalha a fonte da pesquisa, mas diz que mais de 49% dos compradores de elétricos não comprariam de novo, justamente por causa desses inconvenientes que o texto descreve. É uma visão bem cética, né? Pelo menos a visão do Maier ali no documento. Mas o coração da análise, o foco principal mesmo, é essa promessa da recarga em 5 minutos. É viável, tecnicamente falando, colocar, sei lá, 60 quilowatts, 80 quilowatts numa bateria nesse tempo? Aí a análise entra nos cálculos para valer. E o que salta aos olhos aqui, segundo esses cálculos, é a potência, a escala da potência necessária. Para carregar 60 kW em 5 minutos, que é 112 de hora, a conta do autor dá 720 kW de potência. Isso, assim, num mundo ideal, 100% de eficiência. Que nunca acontece na prática, né? Exato. Trazendo para uma eficiência mais pé no chão, que o texto sugere ser 70%, essa potência necessária sobe para 1.028 kW, ou seja, cerca de 1,03 megawatts. 1 megawatt. Nossa. Pois é. E se for uma bateria maior, de 80 kWh, o cálculo na fonte aponta 960 kW. Isso, de novo, com eficiência total, né? Para chegar na bateria, essa necessidade de mais de 1 megawatt não é só um número grande, sabe? É uma mudança de escala brutal para um ponto de carregamento, muito além do que a rede de distribuição comum consegue entregar ali naquele ponto. Impressionante mesmo. E a corrente elétrica? O que isso significa em termos de amperes para esses 960 quilowatts a 800 volts que o documento diz ser comum? A conta ali fecha em absurdos 1.200 amperes. 1.200. É crucial colocar isso em perspectiva, né? Um carregador que a gente tem em casa de 7 kW, por exemplo, pelos cálculos do documento, levaria quase 9 horas
para carregar esses 60 kWh. Mesmo os carregadores rápidos que a gente vê por aí, os mais potentes hoje, são de 350 kW, talvez alguns testes chegando a 500, 600 kW. Ainda assim, muito longe disso. Completamente diferente. A potência para carregar em 5 minutos, como está calculado ali, é outra ordem de magnitude. Não tem nem comparação. Ok, a potência é um desafio, assim, colossal. Mas e a parte física? A infraestrutura para entregar essa energia toda? Como a fonte descreve isso? Bom, o documento detalha, precisaria de carregadores ultra rápidos de corrente contínua, DC, e aí estima um custo por unidade, tipo entre 500 mil e 1,5 milhão de reais. Cada um? Uau! Cada um. E não é só isso, né? A instalação exigiria subestações dedicadas, cabos para aguentar essa corrente imensa. O texto até sugere que teriam que ser refrigerados a líquido, além de transformadores parrudos, licenças especiais. Tudo isso joga o custo lá para cima dramaticamente. E os conectores que a gente usa hoje? Pois é, os padrões atuais, tipo CCS, CHAdeMO, eles simplesmente não foram feitos para transferir tanta energia assim tão rápido. Entendi. Mas vamos supor, só por um instante, que a energia pudesse ser entregue. O argumento seguinte na análise é que a bateria em si não aguentaria o tranco, né? O que aconteceria lá dentro, química e fisicamente, com tanto estresse? Exato. A análise do Maier detalha aí uma cascata de problemas bem graves para a bateria nesse regime extremo. Primeiro, o estresse térmico. Essa corrente altíssima, o cálculo que ele apresenta é de 900 amperes para 720 kW a 800 volts, ia gerar um calor absurdo. Lembra da fórmula P igual a I ao quadrado, R, né? Sim, a corrente ao quadrado faz o calor disparar. Justamente. E os sistemas de refrigeração que existem hoje, mesmo os com líquido, ou os tipo DX, que resfriam direto, eles não dariam conta de tirar todo esse calor em só 5 minutos. A temperatura interna da bateria ia subir muito, perigosamente, sabe? Passando daquela faixa ideal que o texto menciona, de 45 a 60 graus Celsius. Caramba! Além desse superaquecimento todo, que outros danos a fonte prevê? O calor excessivo, segundo o documento, é só o começo do problema. Essa taxa de carga altíssima, que eles calculam como 12C, ou seja, 12 vezes a capacidade da bateria em 1 hora, isso forçaria os íons de lítio de uma forma muito agressiva, muito violenta mesmo. E o que isso causa? Levaria a danos químicos e físicos bem sérios. O texto descreve o lithium plating, que é quando o lítio metálico começa a se depositar no anodo, sabe? Isso pode formar dendritos, que são tipo umas agulhas, e causar curtos-circuitos internos. Fala também da degradação rápida dos materiais do cátodo, do anodo, microfraturas por causa do estresse mecânico e até a decomposição do eletrólito. Entendi. Basicamente, a bateria seria desgastada muito, muito rápido e o impacto na vida útil dela a longo prazo. O prognóstico que a análise apresenta é de uma degradação acelerada drástica mesmo. O texto cita estudos, ele não especifica quais, mas cita que indicariam uma redução nos ciclos de vida úteis, talvez de uns 2.000 ciclos para menos de 500, se a bateria fosse sempre carregada assim, com taxas acima de 4C. Menos de 500 ciclos. O próprio documento faz um modelo hipotético. Nele, o estado de saúde da bateria, o SOH, cairia para baixo de 80%, que é o limite que geralmente se considera para o fim da vida útil, em só uns 200 ciclos, se a recarga fosse sempre de 5 minutos. Isso comparado com os 1.500, 2.000 ciclos que se espera numa carga lenta normal. A estimativa no texto é de perder de 5 a 10% da capacidade por ano se esse tipo de carga fosse usado direto. E tem a questão da segurança também, né? Fundamental. Todo esse estresse, o calor, os danos internos aumentariam muito o risco da tal fuga térmica, o thermal runaway, aquele ciclo vicioso de aquecimento que pode acabar em incêndio ou até explosão. Assustador. O BMS, hoje em dia, por segurança, provavelmente nem deixariam a potência chegar nesses níveis calculados. Eles limitariam a corrente para proteger a célula. Ou seja, na prática, a própria segurança da bateria impediria essa recarga de 5 minutos com a tecnologia de hoje. Faz sentido. Bom, se a tecnologia é um desafio enorme, e o custo?
Quanto essa conveniência hipotética de 5 minutos pesaria no bolso? A análise calcula isso? Calcula sim. O cálculo é direto. Para colocar os 60 kW na bateria, considerando aqueles 70% de eficiência que foram mencionados, seria preciso puxar 85,7 kW da rede elétrica. Aí usando um custo de R$ 450 por quilowatt, que é um valor que o documento cita como exemplo de alguns aplicativos de eletropostos, cada recarga dessa custaria R$ 385,65. R$ 385 por uma carga? Exato. Se alguém fizesse isso todo santo dia, o gasto no mês seria de R$ 11.569,50. R$ 11.500. Nossa, e o material compara isso com o custo do etanol, não é? Compara. Com esses mesmos R$ 385,65, o autor calcula que daria para comprar uns 110 litros de etanol, usando um preço de R$ 3,50 por litro como exemplo. E com essa quantidade de etanol, um carro a combustão rodaria, na estimativa dele, uns 1.880 quilômetros. Quase 2.000 quilômetros. Isso. E ele contrasta isso com cerca de 300 quilômetros de autonomia que ele atribui ao elétrico depois dessa recarga ultra rápida e caríssima. E ainda faz a ressalva de que essa autonomia no EV dependeria de usar o ar-condicionado com moderação, etc. O documento não para por aí, ele explora até um cenário com energia solar para essa recarga. Que tamanho teria isso? A análise faz essa conta também, para gerar aquela potência de 1,03 MW necessária. Lembrando, para 60 kWh em 5 minutos, com 70% de eficiência no carregador e assumindo 15% de eficiência nos painéis solares num dia de sol ideal. Os cálculos apresentados ali indicam que seria preciso uns 6.857 metros quadrados de painéis solares. 6.000? É quase um campo de futebol oficial. Só para um ponto de recarga. Exatamente. Uma área gigantesca. E se o sol não estivesse tão forte, tipo 0,8 kW por metro quadrado, a área necessária subiria para quase 8.600 metros quadrados. A análise também estima a pegada de carbono para fabricar e instalar tudo isso, uns 8.000 metros quadrados de painéis, incluindo estrutura e tudo mais, chega a umas 1.500 toneladas de CO2 equivalente, baseado em médias de ciclo de vida. Fora a manutenção, né? Imagina limpar tudo isso. Pois é, levanta essa questão da manutenção, da limpeza para manter a eficiência e estima uma vida útil de geração efetiva de uns 5 anos só, antes de uma queda grande na produção dos painéis. Diante desse cenário todo desafiador que a fonte apresenta, o autor reconhece algum avanço tecnológico mais recente que poderia, talvez, mudar um pouco esse quadro? Olha, o texto menciona sim alguns desenvolvimentos. Fala de carregadores mais potentes que os atuais 350 kW, alguns chegando a 500 kW até 1 MW para caminhões e ônibus. Fala do desenvolvimento de baterias de estado sólido que prometem melhorias, químicas otimizadas de íon lítio. Ele até cita o exemplo da StoreDot, que busca conseguir 160 km de autonomia em 5 minutos, mas com baterias e carregadores específicos de 400 kW. E também sistemas de resfriamento mais avançados, cabos refrigerados, etc. Mas a visão geral do documento continua bem cética em relação aos 5 minutos para carga completa, é isso? Sim, exatamente. A posição que o documento defende é que a recarga completa de uma bateria típica como a de 80 kWh, em só 5 minutos, continua sendo impraticável em 2025. O cenário que ele considera mais realista hoje é carregar de 10% a 80% em uns 15 a 25 minutos, naqueles carregadores de 350 kW. Que já é rápido, mas não 5 minutos para a carga toda. Exato. A viabilidade comercial da recarga total em 5 minutos é projetada no texto, assim, na melhor das hipóteses, para 2028, 2030. E isso se houver avanços tecnológicos muito grandes e se superarem os gargalos de infraestrutura e, principalmente, de controle de calor na bateria. O documento também nota que a infraestrutura no Brasil está crescendo, né? Fala em 10 mil pontos em 2024. Mas lembra que a maioria ainda é de corrente alternada, AC, que é mais lenta, e menciona a norma da ABNT para isso. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a mensagem final dessa análise que a gente revisou aqui? Olha, a conclusão que o Maier apresenta no material é bem direta.
Recarregar um carro elétrico em 5 minutos, hoje, é muito mais teoria do que prática. Os obstáculos que ele descreve são enormes, potências que ele chama de colossais, custos de infraestrutura proibitivos, danos severos para a bateria e riscos de segurança que são inerentes ao processo. E essa visão crítica que ele apresenta parece ir além só da questão da recarga rápida, né? Vai sim. O documento termina com uma visão geral bem crítica sobre os elétricos no cenário atual, sabe? Aponta inconveniências no uso diário, custos de operação e de reparo que ele considera elevados, uma vida útil que ele estima como baixa ali entre 3 e 5 anos no texto. Só isso? É o que está no texto. Fala também de problemas de software, dificuldade com peças de reposição, problemas na hora de revender, na reciclagem das baterias e ainda volta a questionar a eficiência energética real e o impacto socioambiental da produção. Chega até a citar problemas sociais graves como o trabalho infantil na cadeia de produção de componentes. Tudo isso, na visão do autor, levanta dúvidas importantes sobre essa transição para a mobilidade elétrica como ela está hoje. Bom, com base nessa análise toda, fica então uma provocação final, inspirada pelo que lemos. Considerando essa integração tão profunda que os motores a combustão tiveram na nossa sociedade por mais de um século, como o material descreve, e todos esses desafios técnicos, econômicos e de usabilidade dos elétricos que foram destacados aqui nessa avaliação, o texto meio que nos convida a pensar o quão radicalmente as expectativas das pessoas e a infraestrutura global teriam que mudar para viabilizar uma adoção realmente em massa dos elétricos, superando não só as barreiras da tecnologia da bateria e do carregamento, mas também todos esses outros pontos que a análise levantou. Fica a reflexão, né? E assim a gente fecha essa nossa exploração desta avaliação técnica sobre a recarga de veículos elétricos. Muitos dados, muitos argumentos para a gente pensar sobre esse comparativo entre as tecnologias e os caminhos para o futuro. Sempre, claro, sob a ótica do material que a gente analisou aqui. De fato, os detalhes técnicos, os cálculos apresentados pelo Maier, eles certamente jogam luz sobre as complexidades que existem por trás das promessas, né? Que às vezes são simplificadas demais, sobre essa conveniência ultra rápida na eletrificação. Muita coisa para considerar. Esperamos que essa análise detalhada tenha sido esclarecedora para quem nos ouve. Até a nossa próxima investigação.